Falar sobre esse tema também com o Dr. Euro Maciel Filho, que está aqui conosco, que vai trazer mais informações. Ele é advogado criminalista. Doutor Euro, obrigado por conversar conosco neste fim de semana. E eu quero saber a sua avaliação sobre essa estratégia que agora vai ser adotada pela defesa de comparar o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro com o de Fernando Collor de Mello, que conseguiu, em 2023, após uma prisão por corrupção passiva e ativa, a ida para a prisão domiciliar. Você acha que eles se equivalem e dá para utilizar essa jurisprudência no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, Cíntia. Prazer aqui estar com vocês. Olha, com relação a essa pergunta, até suscita aqui uma curiosidade. Tão logo recebi o convite aí da Jovem Pan para dar essa entrevista, eu fui ler a decisão. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi, cabeça de advogado, né? Foi justamente essa decisão concedida ao ex-presidente Fernando Collor de Mello lá em abril, maio do ano passado. E até entrei em algumas reportagens, analisei um pouco a situação e, veja, a situação do ex-presidente Fernando Collor, ela não difere muito da situação do também ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, pelo que me lembro, né, pelo que pude até dar uma pesquisada a respeito do assunto, a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor, ela estava lastreada em documentos fornecidos pela defesa, que comprovavam o estado delicado de saúde do ex-presidente Fernando Collor por conta, se não me engano, da doença de Parkinson e também por uma questão de bipolaridade, questões neurológicas, e concedeu-se a prisão domiciliar. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós temos uma situação que, se não semelhante, mas ela também inspira cuidados, porque ele tem problemas decorrentes da facada que levou, como também tem problemas agora, tem esse soluço constante, teve a hérnia inguinal da qual ele foi operado, mas enfim, ele tem problemas de saúde. Então, eu acho que existe, sim, uma certa similitude entre as situações, o que comportaria, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a aplicação da mesma medida que foi aplicada ao ex-presidente Fernando Collor. Agora, doutor Euro, o que o Supremo Tribunal Federal alega, em partes, é que, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria havido uma tentativa de fuga lá quando ele rompeu a tornozeleira eletrônica e que isso traria uma diferença entre o caso dele com o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Qual é a sua avaliação sobre esse argumento? Olha, uma devida vênia, mas eu entendo que é um argumento já ultrapassado. Aquela época em que houve aquela questão relacionada à tornozeleira eletrônica, ele estava preso preventivamente. Era uma outra modalidade de prisão, ele estava ele foi imposta a medida cautelar, né, de ter aquela tornozeleira. Hoje ele já está preso sob cumprimento de pena. Eu acho que negar-se um benefício, como é o caso da prisão domiciliar, a um preso que, em tese, faz jus a benesse por questões de saúde, por conta desse fato já ultrapassado, é talvez impor ao ex-presidente Jair Bolsonaro aqui um suplício maior do que o necessário, porque nós podemos talvez resolver essa questão de outras formas, que seja colocada uma nova tornozeleira, que se coloque então uma viatura da Polícia Federal ali de plantão à frente do condomínio para evitar eventuais fugas, ou seja, existem possibilidades outras que o Estado pode efetivamente suprir essa necessidade, né, sem que seja afetada a saúde ou colocada em risco a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que é um pouco de, assim, nós estamos se recorrendo a um fato passado para aumentar, talvez, esse suplício, tornar o presidente Jair Bolsonaro, quiçá, um troféu, que é o que estão fazendo, na medida levando-se em conta o que foi feito com o presidente Fernando Collor. Para mim, é totalmente desnecessário. Doutor Euro, uma outra camada dessa história é que, ao fazer a transferência para a Papudinha, que fica dentro do complexo da Papuda, se oferece ao ex-presidente Jair Bolsonaro uma estrutura muito melhor aquela que ele tinha na Superintendência da Polícia Federal e que, além de permitir
banhos de sol, um aumento no número de visitas, que eram outras demandas apresentadas pela defesa, haveria também uma equipe médica capaz de cuidar do ex-presidente diante das necessidades que ele tem. Isso somente não seria suficiente para, então, impedir que ele, digamos, fosse para uma prisão domiciliar ou impedir a necessidade de uma prisão domiciliar? Como é que o senhor avalia? A prisão domiciliar, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o que vem sendo pleiteado pela defesa, está lastreada em questões médicas. Eu não sou médico, então eu não tenho como realmente entrar nesse mérito com relação às questões médicas sem conhecer profundamente o estado clínico. Até bem por isso, na decisão última aqui do ministro Alexandre de Moraes, foi determinado que o ex-presidente Jair Bolsonaro passasse por uma análise médica por peritos da Polícia Federal. Isso, creio eu, ainda será feito. Então, a depender do que ficar resolvido a partir desses exames, aí nós podemos efetivamente entender se a prisão domiciliar é aplicável ou não. Da forma como a defesa vem tratando a questão, é evidente, eles estão defendendo um ponto de vista, o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, TI, normal, mas eles estão tentando passar realmente que essa prisão domiciliar ela é necessária, mas isso depende de exames médicos. Comparativamente, trazendo agora a questão da Papudinha, da transferência para o presídio da Papudinha, de fato, as condições ali são melhores do que aquelas da sala de Estado-Maior em que ele se encontrava na Polícia Federal. Seja porque é um ambiente mais amplo, seja porque tem aqueles metros quadrados para o banho de sol que ele pode ter a hora que ele bem entender. Então, realmente as condições são melhores, aparentemente. Mas se nós estamos falando de questões médicas, de questões relacionadas à saúde, não importa onde ele esteja, né? Aí, realmente, seria possível, e talvez, quiçá, até necessário, a transferência para uma prisão domiciliar, porque, evidentemente, no sistema carcerário brasileiro, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes deixa isso bem claro, não existe lugar bom, não existe lugar acolhedor, como seria a residência para alguém que tem problemas de saúde sérios e relevantes, que demandam a transferência para a prisão domiciliar. Tudo isso tem que ser demonstrado nos autos. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi para a cela na Superintendência da Polícia Federal, houve uma reclamação e várias manifestações da família mencionando a questão da estrutura, o barulho no ar-condicionado, além daquela voltada para a saúde do ex-presidente, que já acompanha a defesa desde o início, desde que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que essa vocalização, essa estridência nas redes sociais, em manifestações, tenham influenciado a decisão do ministro Alexandre de Moraes para envio dele, então, para a Papudinha, que simbolicamente trouxe de sim um incômodo ali nos bastidores, tanto para a família quanto para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Da leitura que fiz da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que sim, porque ele considerou, sim, né, as falas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a própria questão da defesa ter solicitado uma Smart TV para acesso a YouTube. Isso, com a devida vênia, é um pouco exagerado, né? A gente sempre tem que lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está, de fato, cumprindo pena. Ele é, queiram ou não, um réu condenado com trânsito em julgado. Então, ele, por ser ex-presidente, ele tem, de certa forma, se não um direito, mas é recomendável que ele seja tratado de uma forma diferenciada, porque é absolutamente inimaginável colocar-se um ex-presidente com a massa carcerária comum. Ok, e o voto do ministro Alexandre de Moraes vai nessa linha. Agora, daí a criticar da forma como foi feito, né, inclusive colocando-se em dúvida até a alimentação que era fornecida pela Polícia Federal, talvez isso tenha sido um pouco exagerado, e o ministro Alexandre de Moraes adotou essa transferência para a Papudinha, vamos assim dizer, como um meio termo, né? Não vou dar a prisão domiciliar, mas transferirei o ex-presidente para um lugar um pouco melhor.
Quem sabe agora, passando por exames médicos mais detalhados, inclusive tendo direito àquela fisioterapia, que foi, segundo o voto, é feita momentos antes da hora do sono, né, para que ele não tenha um sono tão complicado e tal. Talvez agora, com algum tempo dentro da papudinha, isso possa servir até de parâmetro para futura concessão ou não da prisão domiciliar. Mas eu acho sim que essas falas paralelas realmente elas mais causaram problemas do que ajudaram. Interessante. Euro Bento Maciel, filho de advogado criminalista, obrigado por conversar conosco neste fim de semana. Excelente entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Fico sempre à disposição.